gente vê na prática, né? Gente, quando a gente fala script, normalmente as pessoas têm na cabeça que tem que decorar palavra por palavra, né? E ali é uma guia, né? E normalmente nas primeiras simulações é onde a maior parte das lideranças acaba desistindo do script. Porque o cara parece que, eu não consigo decorar. E a simulação vai fazer... As primeiras simulações elas são mais duras, né? Então, à medida que ele vai fazendo a simulação, ele vai entendendo que tem um propósito cada pergunta, né? Tem uma ordem cada pergunta, ele vai se sentindo cada vez mais confiante. E o que eu vejo na prática passou da metade das simulações, é muito engraçado, há uma segurança que acaba os vendedores, inclusive pré-vendedores, começam a ter, né? Putz, agora eu entendi. Agora realmente eu estou começando a ficar mais solto, a ficar mais livre, entendendo o script e seguindo o script. Então assim, acostumando com aquilo. Rompam a barreira, né, inicial dessa, às vezes, de um desejo de um pré-vendedor, do vendedor não querer seguir o script, achar que é difícil. É só uma questão de insistência, uma questão de passo a passo para ele se acostumar com aquele script, porque aquilo vai dar mais segurança, inclusive, na ligação. Exatamente, e tem um ponto que tu falou que é importante a gente mencionar sobre seguir palavra por palavra. Cara, a gente constrói um script, a ideia é que se siga palavra por palavra, só que não é decorado, exatamente, lendo. Lendo, natural, que aquilo soe natural. E a habilidade que o vendedor ou o pré-vendedor, alguém que está no time comercial precisa adquirir, é ler sem parecer que está lendo. Exatamente. Só que como é que a gente adquire essa habilidade? Com as simulações, com a repetição. Depois que tu fez 50 vezes aquele script, às vezes tu vai trocar uma ou outra palavra, mas tu vai manter a frase com o mesmo sentido e com as mesmas palavras importantes que precisam estar. E, cara, é o nosso papel como gestor, quando fizer os call reviews, ou a gente chamava de roleplay, essas escutas de ligações, é sempre pontuar, aqui tu falou desse jeito, aqui tu falou desse jeito, aqui tu falou desse jeito, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, porque tu vai entender que quando a gente tem um script que ele funciona, que tu testou, que tu validou e que tu vê várias pessoas tendo resultado com ele, eu passei por isso, tu quer manter todo mundo falando daquele mesmo jeito, porque tu consegue garantir um resultado. E o que acontece muitas vezes eu começo a mudar uma palavra, e aí depois eu mudo outra palavra, daí vem outra pessoa e muda já o que foi mudado e começa a virar um Frankenstein. Não é mais o mesmo script com o mesmo sentido, com a mesma lógica. Então, a ideia não é decorar o script, a ideia é ler o script. Se você fizer venda, a Insight Sales tem diversas maneiras para você colocar um script para você ler. E claro, entre uma pergunta e outra, existe um negócio chamado intersecção. Aqui que vem um pouco de habilidade do vendedor que a gente ensina, mas isso não está escrito, que é ele pegar o que o cliente falou e conseguir trazer aquilo para a próxima pergunta. Pô, interessante isso que você falou. Deixa eu te fazer uma próxima pergunta, que é conectar a primeira com a segunda pergunta. Aqui que entra o bom vendedor, que é o cara que ele sabe fazer as conexões. Por isso que uma das características que a gente analisa bastante na hora de contratar é a capacidade analítica do vendedor. É esse cara que ele é ele tem um pouco mais de velocidade, de sinapses neurais mais rápidas, porque ele recebe informação, processa e consegue emitir uma outra informação conectando com a informação que ele recebeu. E aqui que está o pulo do gato. Porque eu te fiz uma pergunta, você me respondeu e eu preciso fazer com que isso soe natural para eu fazer a próxima pergunta. Então, eu estou absorvendo todas as informações e estou formulando isso dentro da minha cabeça para pegar o gancho, que inclusive muitas vezes a gente fala isso, pô, bacana isso que tu falou. Então, tu está me dizendo que hoje tu precisaria ter um processo comercial bem definido, tu precisaria ter uma equipe comercial engajada. Cara, agora me conta, além disso, quais são os outros problemas que você tem aí dentro da tua empresa? Então, essa habilidade de saber conectar uma pergunta na outra que é fundamental. A gente chama isso de intersecção, saber fazer as intersecções. Aí tem algumas dicas para isso, que é repetir as últimas coisas que o cliente falou, usar palavras-chave como pegando o gancho. Cara, pegando o gancho é algo que é um coringa tão grande que a gente sempre utiliza. Mas pegando o gancho, isso que tu falou, e às vezes não tem nada a ver, mas só o fato de pegar o gancho já conecta com a pergunta de baixo. Então, essa capacidade, ela é muito importante. Então, treinar e ler o script é sempre importante. Vai chegar um momento que aquilo é natural. Hoje, os scripts que eu utilizava 2-3 anos atrás,
eu consigo fazer ele de cor e salteado, palavra por palavra, porque eu fiz mais de 3.000 vezes aquilo.